Olá pessoal, sou o professor Maurício. Hoje a gente vai começar com esse mini curso, esse curso online para vocês, tá? Vamos falar do sistema de freio. Vai ser citado aqui sangria, pastilha de freio, disco, tambor, cilindro de roda, sapata e medições. Então nós vamos começar com a aula teórica aqui e depois a gente vai apresentar a prática para vocês. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o fluido de freio, tá? E seus DOTs. Bom, validade e quantos km que ele pode ser substituído. Então vamos lá. Bom, fluido de freio, nós temos o DOT 3, 4, 5, 5.1, beleza? Esse DOT 3, 4, 5.1 e 5, ele é classificado pelo ponto de ebulição deles, tá? O DOT 3, ele chega a 205 pontos de ebulição, DOT 4, 230, DOT 5, 260, 5.1 também 260. Esse cara ele tem validade de 1 ano para ser substituído, tá? Ou 20 mil km rodado, beleza? O que bater primeiro a gente vai fazer a substituição. Fora isso, a gente tem uma caneta de teste. A gente pode fazer o teste para ver se ele tem contaminação. Que contaminação é essa? Ele pode ter umidade do ar, tá? No sistema de freio, e ele pode vir a prejudicar todo esse fluido, tá bom? É onde essa caneta vai identificar a água ali no sistema, no fluido. Bom, DOT é um departamento americano que classifica esse tempo de ebulição de cada fluido, tá? Então, isso aqui é em inglês, eu não lembro o nome, mas esse DOT, ele vai classificar o grau, certo? De cada um do fluido. Por exemplo, DOT 3, eu chego a uma temperatura de ebulição 205 para um carro que não usa tanto o freio. Por exemplo, eu tenho um carro que não tem sistema de embreagem hidráulica, então eu posso usar o DOT 3. Se eu tiver esse sistema de embreagem hidráulica, que ele vai aquecer um pouco mais, eu vou usar o DOT 4. Bom, ainda com fluido de freio, tá? A gente vai explicar o fluido, como que ele funciona, como que ele percorre até as rodas para a gente parar o carro, certo? Esse fluido a gente põe no reservatório, tá? Nós temos aqui o cilindro mestre, esse cilindro mestre que distribui para as rodas do carro a pressão para parar o carro, ok? Então, o que acontece? Esse cilindro mestre, ele é um multiplicador de pressão. Quando a gente pressiona aqui, ele multiplica essa pressão do fluido e ele consegue jogar com uma pressão muito forte para as rodas. Claro que se a gente tiver qualquer bolhas de ar ou qualquer ar nesse sistema de freio, ele não vai acionar. Ele vai ficar um pouco esponjoso, certo? E ele não vai frear. Então, o que acontece? A gente tem que efetuar, com esse fluido aqui, a gente tem que efetuar a sangria das rodas, tá? Para poder ele ter uma pressão, logo quando a gente pressionar o pedal, ele tem uma pressão direto na roda, beleza? E como que funciona essa sangria? Bom, nesse sistema convencional de freio, a gente vai sangrar a roda mais distante do cilindro mestre, que seria essa direita traseira, e depois a gente vem diminuindo ela. Por exemplo, traseira direita, a gente vem sangrar próximo traseira esquerda, depois dianteira direita, depois dianteira esquerda. Então, essa sangria é efetuída dessa forma. Por que de sangrar? Para que sangrar? A gente tem que sangrar para toda essa tubulação aqui do freio, ela está preenchida de óleo, preenchida de fluido. Para quando a gente pressionar o pedal, ele logo acionar o cilindro de roda cá embaixo. A pressão está igual dentro dele e chegar uma pressão mais rápida aqui. Porque se tiver alguma bolha de ar aqui nesse sistema, o que ele vai fazer? Ele vai comprimir essa bolha e não vai conseguir jogar pressão para o lado de cá. Então a gente faz a sangria justamente para tirar toda a pressão, toda a bolha de ar que tiver dentro desse sistema de freio, tá bom? Bom, ainda falando sobre o fluido, vamos citar um pouquinho do cilindro mestre, tá? Esse cilindro mestre, ele tem 2 pistões internos, onde no pedal é pressionado e esse pistão empurra o fluido até as rodas,
tá ok? Vamos lá. No reservatório de freio, geralmente vai ter uma divisão ou um ressalto, dessa forma aqui, certo? Por que esse ressalto ou por que essa divisão? Cara, se qualquer momento acontecer alguma coisa de romper esse freio, ou a gente perder a tubulação, ou ele vir estourar um cilindro de roda traseiro, ou um mangote de freio, o que for, a gente tem perca de freio só em um lado. Outro lado a gente não tem essa perca de freio. Mas como que funciona? Quando esse cara é pressionado aqui, nós temos na dianteira 70% do freio. Na traseira, nós temos 30% desse freio. Então, se eu perder aqui, eu ainda tenho os 30% da traseira e posso ser utilizado até eu chegar no reparador, tá bom? Bom, galera, agora a gente vai para a aula de sangria, tá? Do fluido. Nós vamos tirar esse reservatório para poder fazer a limpeza. Nesse caso aqui o fluido está limpo, então a gente só vai fazer a substituição dele. Não vai precisar tirar o reservatório, tá vendo? Bem como está limpo. Olha aqui por dentro, ó. Também está bem limpinho, então a gente só vai substituir porque ele deu a validade de 12 meses, tá bom? Nós vamos colocar o fluido, DOT 4, fechou? Vamos usar o DOT 4, porque esse carro aqui tem sistema de embreagem hidráulica, então a gente vai usar nesse cara aqui. Bom, agora a gente vai efetuar a sangria, tá? Para poder tirar esse fluido velho que estava, colocar um novo. Vamos começar pela roda mais distante do cilindro mestre, que é o cilindro que está lá na frente. Nós vamos começar pelo lado traseiro do carona, traseiro direito, depois a gente vai vir traseiro esquerdo, tá bom? E nós precisamos de outra pessoa para efetuar essa sangria, alguém que fica lá dentro, tá? Do jeitinho mais convencional. Ou a gente pode usar um aparelho, que é uma bombinha de pressão, que a gente põe no reservatório, acionando o botão dele, só a gente abrir a sangria. A gente vai fazer no convencional aqui, tá? Que nem todo mundo tem essa ferramenta para poder sangrar, tá bom? Então a gente vai começar pedindo um auxiliar para bombear lá. Bombeia para mim, por favor, freio. Bombeia. Tá bom. Aí, ó. A gente bombeou. Segura. Firme. Ele segurou. Agora a gente vai abrir a sangria. Vocês vão ver que esse óleo, ó, vai começar a sair. Tá vendo? Depois a gente fecha. Bombeia outra vez. Segura. Esse é o fluido de freio, tá vendo? Saindo velho. Bombeia. Mais forte um pouquinho, até o fundo. Segura. Ó. Agora a gente vai sangrar até o fluido novo poder estar saindo aqui. Bom, vocês repararam que esse fluido é amarelo, tá? O novo que for sair vai ser vermelho, por isso alguns fluidos, alguns DOT, ele tem coloração, alguns azul, outros amarelo, vermelho, justamente para a gente poder identificar quando o fluido novo já está chegando aqui na sangria, ok? Agora a gente vai para a dianteira para poder fazer essa sangria e a gente concluir a sangria desse veículo. Agora a gente vai sangrar a dianteira, tá? Nós temos aqui a pinça de freio. Na pinça de freio, nós vamos abrir essa sangria para poder tirar todo esse fluido velho que estava ali, tá bom? Mesma coisa da traseira. Então a gente vem por ordem, vem pela mais distante. A gente começou na dianteira, traseira direita, fomos para a traseira esquerda, aí nós já fomos na dianteira do motorista, agora nós vamos aqui, tá? Então, olha só, vou pedir o assistente para bombear outra vez e a gente vai abrir a sangria. Bombeia, por favor. Segura. Agora eu vou abrir a sangria, vou botar a mão na frente para ela não cair. Agora a gente vai abrir a sangria aqui, tá? Para poder esse fluido sair do sangrador e a gente poder estar trocando esse óleo. Bombeia, por favor. Segura. Bombeia.
Segura. Bom, efetuar isso nas 4 rodas, tá? Até o fluido sair. O fluido que a gente está colocando é vermelho, então até ele sair vermelho e vai estar ok, tá bom? Isso nas 4 rodas.